Então vamos para a aula de número 8. Hoje nessa aula então nós vamos tratar de solucionar alguns problemas envolvendo o tema de potenciais elétricos, né? E antes da gente começar, então vamos fazer um pequeno resumo do que nós vimos até agora, né, na última aula. Então, sobre potenciais elétricos, nós aprendemos que o potencial, designado aqui pela letra V, ele pode ser escrito como a energia potencial elétrica dividido por uma carga Q0 de prova, que por sua vez pode ser escrita como o negativo da função trabalho para trazer a carga Q0 do infinito até a posição de observação. Tá? Nós aprendemos que isso aqui é possível de ser escrito porque o potencial está relacionado com a força elétrica, que é uma força conservativa, ou seja, ela obedece às leis de conservação de energia. E, portanto, nós podemos aplicar leis de conservação para analisar os problemas envolvendo potenciais elétricos, tá? E forças do tipo Coulomb. Muito bem, nós também falamos de superfícies equipotenciais, ou seja, superfícies nas quais o potencial é igual em todos os pontos. Aqui está um exemplo, né? Aqui todos os potenciais nessa superfície têm o mesmo valor, nessa de baixo tem o mesmo valor, e obviamente são diferentes entre elas, mas dentro de uma mesma superfície tem o mesmo valor. E a outra coisa interessante é que o campo elétrico, ele aponta perpendicularmente a cada ponto da superfície. Tá? Nós também estudamos os potenciais, né, produzidos por partículas carregadas, né, nós encontramos essas expressões, também estudamos como que é a energia elétrica associada com partículas carregadas, né, unitárias, e um conjunto delas, onde vale a superposição. Tá? Também falamos do dipolo elétrico usando esse tratamento de superposição. Também falamos de distribuições contínuas de carga, corpos carregados. Né? Nesses casos, a nossa estratégia é encontrar os elementos de carga, separar o corpo em elementos infinitesimais de carga, né? E depois, para encontrar o potencial total, eu tenho que integrar sobre todos os elementos. Tá? Essa era a nossa estratégia. E também nós aprendemos a calcular o potencial a partir do campo elétrico. Dado o campo elétrico, se nós conhecemos o campo elétrico, nós podemos conhecer o potencial usando essa expressão aqui, né? A diferença de potencial entre o ponto F e o I, final inicial, é o negativo da integral de produto escalar do campo elétrico com um elemento de deslocamento ds, tá? Do ponto inicial até o final, o integral de caminho. E também nós aprendemos, dado o potencial elétrico, como calcular o campo elétrico. Né? Nós temos aqui que o campo elétrico nas diferentes direções, ele está associado com o negativo da taxa de variação do potencial com o deslocamento naquela direção. Tá? Então, em resumo, esses foram os conceitos que nós aprendemos na aula passada. E agora vamos, então, solucionar alguns problemas, tá? Usando esses conceitos, e depois eu vou passar para vocês um exercício de avaliação desta aula. Tá? Então vamos começar a solução dos exercícios trabalhando aqui com uma situação que pode acontecer na atmosfera. Tá? Um elétron sujeito a um campo elétrico na atmosfera que sofre um deslocamento, porque ele está na presença do campo elétrico, aparece sobre ele uma força, né? E essa força, então, vai fazer com que ele sofra um deslocamento. O que nós queremos saber é qual a variação de energia potencial elétrica quando ele está sob essas condições. Tá? Então, quando os raios cósmicos atingem a superfície terrestre, né, eles podem quebrar as moléculas de ar, tá? Porque eles são energéticos, e aí elas podem se ionizar e soltar elétrons. Tá? Então, os elétrons interagem já com o campo elétrico de outros elétrons que estejam também lá na atmosfera. Tá? Então, quando o elétron está na presença desse campo elétrico, ele sofre uma força elétrica do tipo QVZ, né? E o deslocamento que ele vai sofrer está dado aqui também, um deslocamento de 520 metros e o campo elétrico presente lá na atmosfera de 150 newton por Coulomb. Tá?
Então, para começar a resolver esse problema, nós precisamos saber o trabalho realizado, né? Porque aqui, ó, olhando para a nossa equação mestra, nós temos aqui que o negativo da variação da energia potencial é igual ao trabalho realizado. Então, o trabalho é a força, produto escalar da força pelo deslocamento, e nós podemos encontrar aqui, então, que a força, né, a força elétrica, de que tipo que ela é? Elétrica, nós temos que a força é a carga vezes o campo elétrico. Tá? Então, se nós dermos aqui mais um passo, nós podemos escrever o trabalho realizado como a carga do elétron. Notem que aqui eu não coloquei o sinal ainda, vou deixar para colocar os valores aqui, tá, gente? Mas a princípio eu poderia já colocar um sinal de menos aqui, tá? Então, a carga do elétron, o campo elétrico e o produto, né, escalar aqui sai um cosseno de 180 porque nós estamos com um deslocamento que está no sentido oposto do campo elétrico. Tá? Então sai o cosseno de 180 graus aqui. Tá? Muito bem. Se eu substituir os valores, então vai aparecer aqui um sinal negativo aqui, né, da carga do elétron. Nós substituímos lá o campo elétrico e o deslocamento. Tá? E aparece um -1 aqui ainda do cosseno. Tá? Se nós fizermos todas essas contas e ainda lembrar de relacionar com a expressão que nós temos lá, a variação de energia potencial elétrica é o negativo desse trabalho que nós estamos calculando aqui. E se nós substituirmos todos os valores, nós vamos ter aqui que a variação da energia elétrica, potencial elétrica, é menos 1,2 vezes 10 a menos 14 joules, tá? Nessa situação. Muito bem. E se eu quiser saber qual a diferença de potencial associada com isso? Tá? Não está no problema, nós podemos querer saber. Basta me lembrar que a variação de energia potencial elétrica é igual a carga vezes a variação de potencial elétrico, de modo que eu posso isolar a variação de potencial elétrico. Eu vou chegar aqui, né, notem o sinalzinho aqui da carga, que é um elétron, né? Eu vou chegar num valor aqui de 75 kV, vai ser a diferença de potencial nessa mexida de 520 metros que ele deu neste campo elétrico de 150 newtons-coulomb. Tá? Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo aqui, que é para determinar a diferença de potencial a partir, né, de um campo elétrico dado. Tá? Eu quero saber qual a diferença de potencial para deslocar da posição inicial aqui até a posição final. Então eu tenho aqui um dado campo elétrico, identificado pelas linhas de campo e por esse vetor aqui, tá? Campo elétrico. E a minha partícula é uma partícula positiva, né? Ela está sendo empurrada pelo campo, lembra? E ela vai se deslocar da posição inicial até a posição final. E esse deslocamento é d, pelo problema aqui, tá? Então, para começar a encontrar qual é a diferença de potencial, eu vou me lembrar aqui da expressão que nós desenvolvemos na aula passada. A diferença de potencial é igual menos a integral de I até F, integral de caminho, de E escalar ds. Tá? Então eu preciso do E ds, eu vou escrever o módulo de E, módulo de ds, cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso aqui, o ângulo entre eles é 0, então fica basicamente módulo de E vezes o módulo de ds. Tá? Então se eu substituir isso lá na minha expressão, eu vou ficar com menos E, integral de I até F de ds. Tá? A integral de ds é o próprio d, é o próprio deslocamento. Tá? Então eu fico com a diferença de potencial nessa situação é igual a menos E vezes o deslocamento. Tá? Então agora nós vamos fazer o mesmo problema, só que tomando caminhos diferentes. Tá? Nós vamos usar este caminho aqui, de I até C, e de C até F. Tá? Imediatamente vocês já podem resolver o problema dizendo que é evidente que independe do caminho, então qual vai ser o potencial, a diferença de potencial, vai ser aquela mesma que nós acabamos de calcular aqui. Vai ser menos E vezes a distância percorrida. É a única coisa que interessa, não interessa o caminho, interessa a diferença entre uma situação e outra. Né? Mas vamos calcular para demonstrar. Então vamos fazer primeiro a conta indo de I até C. Tá? Então o produto escalar EDS indo de I até C, nós temos que vai ser módulo de E, módulo de ds, cosseno do ângulo entre eles, que é 90 graus. Então não há contribuição neste caminho, tá? Na diferença de potencial. Já o próximo caminho, indo de C até I,
se nós fizermos aqui o produto escalar EDS, nós vamos ter EDS cosseno de 45 graus, que é o ângulo dado aqui entre o campo elétrico e o vetor de deslocamento DS aqui, tá? Muito bem. Então, eu posso substituir a diferença de potencial, usando minha expressão lá, vou substituir a diferença de potencial, vai ser igual a menos a integral de IATF de E escalar ds, de modo que eu posso escrever aqui menos E cosseno de 45 graus, integral de IATF de ds. Tá? Muito bem. E a integral de ds vai ser quem? Vai ser o próprio deslocamento, né, de C até F. Então eu reescrevi aqui como diferença de potencial menos E cosseno de 45 D, deslocamento de C até F. Tá? Muito bem. Então nós podemos ainda identificar aqui, para dar mais um passo na solução do problema, que cosseno de 45 graus, ele é D sobre, se você olhar lá na figura, vai dar D sobre DCF. Tá? De modo que eu posso isolar aqui o DCF, ou o cosseno, como você preferir. Eu isolei o DCF, vou ficar com D sobre cosseno de 45. Tá? Se eu substituir lá, eu vou recuperar a expressão que a gente tinha anteriormente, resolvendo diretamente, levando em conta apenas a diferença entre a posição inicial e final. Então aqui a gente demonstra que independe do caminho. Nós escolhemos dois caminhos distintos e chegamos na mesma solução para o problema, tá? Como deveria ser. Por quê? Porque é uma força conservativa a força elétrica, tá? E, portanto, funciona dentro do campo elétrico, que é o mediador da força, tá? Falando de uma maneira mais simples. Muito bem, mais um exemplo aqui. Então nós queremos de novo determinar o potencial, só que agora nós temos várias partículas, tá? Então nós temos um arranjo aqui de partículas, 4 partículas, queremos saber o potencial aqui nesse ponto P interno aqui, tá? Então o potencial, a gente vale a superposição, é a somatória de todos os potenciais, que eu posso escrever como 1 sobre 4πε0, que é somatória de I igual a 1 até N de QI sobre RI, tá? Aqui o que eu fiz, eu só dei um passo além aqui, identificando eu tenho 4 partículas, então vou somar o potencial de todas as 4, tá? Muito bem. Se eu fizer o somatório aqui então, tá? Eu vou pegar essa parte da expressão, que é a que interessa, vou fazer o somatório de QI sobre RI, onde cada I é uma partícula. Então I igual a 1, partícula 1, tá lá, somei. I igual a 2, partícula 2, que é 2 sobre R2, tá? Lembra que é a partícula, identifica a partícula, e o RI identifica a posição da partícula I com relação ao meu ponto de observação. Então, quando eu tenho I igual a 2, eu tenho Q2 sobre R2. Então, peguei a partícula Q2 e identifiquei ela com R2, uma distância R2, com relação ao meu ponto de observação. E a mesma coisa para todas as outras, tá? Então, eu faço esse somatório aqui, tá? Aí eu vou notar, eu vou usar a simetria do sistema para notar que R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a R4, eu vou chamar de R, então, tá? Que vai ser quem? Eu vou olhar aqui, é metade da diagonal desse meu quadrado aqui, tá? Então, eu sei que eu posso escrever a diagonal, eu tenho esses dados, que são os lados do quadrado, eu sei que eu posso escrever a diagonal como raiz quadrada de d quadrado mais d quadrado, tá? Como a minha posição P está no meio, eu divido por 2. Eu fico aqui então com essa expressão para o meu R, que é d raiz de 2 sobre 2. Tá? Então eu vou lá e substituo, né, os meus R's aqui por um R só, que é todo mundo igual, e uso já este valor aqui, coloco lá. Em cima eu fico com o somatório das cargas. Tá? Se eu substituir todos os valores das cargas que foram dadas aqui no problema, pelos Qs que eu tenho aqui, e usar o D igual a 1,3 metros e multiplicar por raiz de 2 sobre 2, eu vou tirar um potencial aqui, que é aproximadamente 350 volts. Ficou meio estranho aqui, mas é a anotação que o livro está usando, a gente não quis mudar, tá? V de potencial, e já a unidade do potencial é volts, que também a gente costuma chamar pela letra V, tá? Então só não se confunda, uma é unidade, outra é variável. Muito bem. Vamos fazer mais um problema envolvendo várias partículas, tá? Agora nós temos essa situação aqui, nós temos um conjunto de 12 partículas distribuídas de maneira homogênea ao longo de um círculo.
é um círculo de raio R. Nós queremos saber o potencial na posição central, C. Tá? Então, vale a superposição, eu já pego lá a minha expressão, tem que somar o potencial de todas as partículas, então da partícula 1 até a 12ª. Tá? E faço a mesma coisa lá de cada expressão. Então, vamos identificar aqui, ó, cada partícula aqui são elétrons, cada partícula vale menos E. Tá? Então, eu vou pegar esse primeiro pedaço aqui, eu sei que todas as partículas têm carga Q igual, então eu já vou fazer o somatório aqui, ó, e vou identificar cada uma delas, eu identifico com R, Rzão, então eu vou ficar com o resultado final aqui, somatório das 12Q dividido por Rzão. Tá? Muito bem. Se eu substituir lá quanto que vale a carga agora, cada carga vale menos E. Então eu fico com o resultado final aqui, que é menos 12, 1 sobre 4πε0, E, carga do elétron, né? Carga fundamental, elemental, menos E, carga do elétron, dividido pela distância que identifica cada uma das partículas. Tá? Mas agora se eu pegar essas partículas, né, e fazer uma nova distribuição, as mesmas 12, com a mesma carga menos E, só que eu distribuí agora elas num pedaço de arco aqui, tá? E elas não têm distribuição homogênea. Podem ver aqui que nós distribuímos elas de uma maneira qualquer. Qual que é o potencial no ponto C? A gente não precisa fazer mais conta nenhuma, já está feita. O potencial não muda, ele depende da posição inicial e da final. Tá? Então, eu mudei a distribuição, mas não mudei a distância aqui. Então, eu fico com exatamente a mesma expressão para responder esta pergunta. Muito bem. Então, vamos fazer um outro exercício agora, que envolve distribuições, né, contínuas de carga. Nesse caso aqui, distribuição superficial, o exemplo do disco. Tá? E nós vamos usar esse exemplo para calcular o campo elétrico no ponto. Tá um ponto C aqui, mas o ponto é P, tá, gente? Ali em cima. Conhecendo a função do potencial. Tá? É o exercício de dado o potencial, como é que eu calculo o campo elétrico? Mas eu deixei aqui um resultado que nós tivemos lá nas aulas passadas, em que nós calculamos o campo elétrico na posição P aqui, e nós encontramos esse resultado. Só que naquela etapa do curso, nós calculamos o campo elétrico fazendo vários elementos de carga, tá? Do disco aqui, fazendo elementos circulares como se fossem anéis, tá? E nós integramos depois sobre todos os anéis de carga. Foi assim que nós fizemos lá para encontrar o campo elétrico. Aqui nós vamos usar outra abordagem. Alguém me deu aqui o potencial devido a esse disco, esse elemento, esse objeto, que é um disco, onde sigma é a densidade superficial de carga, e eu gostaria de saber qual é o campo elétrico. Tá? Então eu vou usar aquela expressão que nós desenvolvemos na aula passada, que o campo elétrico, na direção S, ele é igual ao negativo da taxa de variação do potencial com relação à distância na direção S. Então, se nós quisermos o campo no ponto P, ele tem simetria ao longo do eixo Z, então nós temos que o campo lá no ponto P vai ser menos a taxa de variação do potencial elétrico com relação à distância em Z, no eixo Z. Tá? Então, se nós fizermos a conta, aqui eu vou primeiro substituir, né? Então, o sigma sobre 2πε0 vem aqui do potencial, e essa aqui ficou, que é a parte que interessa aqui, porque nós temos uma derivada em Z e tem duas variáveis Z aqui dentro, né? A variável Z está contida nessa expressão, então ela fica aqui para dentro da derivada. Vamos fazer a derivada parcial dessa expressão aqui. Aí, o que eu fiz foi simplesmente substituir V. Tá? Muito bem. Se nós dermos mais um passo aqui, fazendo a derivada, né, eu vou ficar ali dentro. Esse termo todo aqui é o resultado, está aqui a derivada. Eu fico com meio 2z dividido por z² mais r² menos 1. Tá? Basta vocês executarem a derivada, vocês vão chegar nesse resultado aí. E se eu simplificar, eu vou chegar exatamente na expressão que nós tínhamos encontrado pela outra metodologia que nós acabamos de falar. Tá? Então, chegamos à expressão do campo na posição P, agora usando o potencial elétrico como base para os cálculos. Tá? Beleza. Então, vamos agora partir para o cálculo de energias potenciais elétricas. Tá? Então,
vamos observar esse sistema aqui, que nós temos um sistema de 3 partículas que estão dados nessa posição, separados por uma distância d igual uma da outra. Cada partícula aqui tem uma carga determinada, Q1 é mais Q, Q2 é menos 4Q e Q3 é mais 2Q, e Q, nesse caso aqui, vale 150 nanocoulomb. Tá? A distância D, ficou com D maiúsculo aqui, autocorretor do PowerPoint, devia ser o D minúsculo, é 12 centímetros. Então, quando vocês têm uma unidade que não está de acordo com o sistema que vocês estão trabalhando, nós estamos trabalhando no sistema internacional, a primeira coisa a fazer é já mudar a unidade para não se esquecer e não cometer erro depois misturando unidade nos cálculos. Tá? Nós queremos saber, então, qual é a energia potencial elétrica desse sistema aqui. Tá? Então, como é que nós calculamos a energia potencial elétrica no sistema de partículas? Tá? Aqui tem a energia potencial de um par de partículas, para nós podermos nos lembrar de como é que é. Mas a energia do sistema, basta eu calcular a energia de todos os pares, tá? Que estão no sistema. Tá? Então, vamos calcular do par 1, 2, par 1, 3 e par 2, 3, que são todos que nós temos. Tá? Interação de 1 com 2, de 1 com 3 e 2 com 3. Tá? Muito bem, então a energia potencial elétrica do sistema, 1 sobre 4πε0, e agora a energia dos pares, né? Esse aqui é comum a todo mundo, então a energia dos pares é 1, 2, Q1, Q2, dividido pela distância entre elas, D, par 1, 3, Q1, Q3, dividido por D, par 2, 3, Q2, Q3, dividido por D. Tá? Então, se eu der mais um passo aqui, eu vou ficar com a energia potencial elétrica do sistema, 1 sobre 4πε0, menos 10Q quadrado sobre D. Tá? Usei esses valores aqui para fazer as contas. Tá? E se eu substituir os valores, eu vou encontrar então que a energia potencial do sistema vai ser menos 17 milijoule. Tá? Muito bem. Agora vamos fazer um exercício usando conservação da energia mecânica, né? É um negócio bastante interessante, facilita muitas coisas em várias situações. Tá? Então, nós temos aqui um sistema, tá? Sobre o qual nós queremos saber qual que é a energia cinética inicial dessa partícula alfa aqui. Então, do que se trata a problemática do sistema? Nós temos uma partícula alfa que está viajando lá do infinito e está chegando até um núcleo de ouro. Nós temos lá, você pode imaginar uma partícula alfa chegando numa chapinha de ouro. Tá? Então, para simplificar, nós colocamos aqui um núcleo, ao redor tem que ter eletrosfera e tudo mais. Bom, mas essa partícula alfa ela vem chegando, então, até o núcleo. O que acontece é que, conforme ela vai chegando, aqui eles deram os dados para a gente. Ó, a partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? E o núcleo de ouro tem 79 prótons e 118 nêutrons. Então significa que os nêutrons não entram na jogada das forças eletrostáticas de Coulomb. Então, quando a partícula ela vem viajando na direção do núcleo de ouro, vai acontecer que nós temos prótons e prótons interagindo. Então nós vamos ter uma força do tipo repulsiva, tá? Entre a partícula alfa e o núcleo de ouro. Entretanto, a massa do núcleo de ouro ela é tão maior do que a massa da partícula alfa que o núcleo de ouro fica lá estacionado, como se com ele não acontecesse nada. Tá? Entretanto, a partícula alfa, conforme ela vai chegando, ela vai sentindo essa força eletrostática repulsiva, ela vem lá com a sua energia cinética inicial e quando ela chega aqui, ela passa a perder energia cinética e vai acumulando energia potencial, tá? Porque ela vai sofrer aqui uma força de repulsão, né, devido ao núcleo de ouro. Tá? Então vai chegar um momento que ela vai parar, ela vai perder toda a sua energia cinética e a sua energia então vai se transformar totalmente em energia potencial. O que vai acontecer a partir daí? Essa energia potencial vai voltar a se transformar em energia cinética, ela vai voltar lá para de onde ela veio. Tá? Então nós queremos saber, dentro dessa problemática, qual é a energia cinética inicial que ela se aproximou aqui do núcleo de ouro. Tá? Então, para resolver isso, nós vamos usar conservação da energia mecânica. Então, o que implica para a gente? A energia potencial inicial mais a energia cinética inicial tem que ser igual à energia potencial final, potencial elétrica final, mais a energia cinética final. Isso indica a conservação da energia. E nós vamos analisar algumas coisas. Que a energia potencial lá no infinito, ou seja, quando a partícula alfa está muito longe do núcleo de ouro, ela não tem interação nenhuma com o campo elétrico, a força sobre ela é praticamente nula. Então, a energia potencial elétrica lá no infinito, na posição inicial,
é nula, tá? Já a energia cinética no ponto de retorno, aqui, quando ela chega aqui nessa posição, ela vem com um monte de energia cinética. Aqui tá errado, tá, gente? Energia cinética final, não é KI, é KF, tá? Porque a KI ela vem lá do infinito com KI, com a energia cinética inicial. E quando ela vai chegando aqui perto dessa posição, ela vai perdendo energia cinética, de modo que a energia cinética final dela aqui é zero, tá? Depois ela volta a ter energia cinética de novo. Tá? Então, se eu substituir essas duas considerações que eu fiz aqui, eu vou ficar que a energia cinética inicial, tá? Lembrando que aqui tem um errinho, é KF, tá? A energia cinética inicial vai ser igual à energia potencial final. Energia cinética inicial igual à energia potencial final. Então eu posso agora usar a nossa expressão ali, ó, para um par de partículas, para escrever a energia potencial final. Vai ser o quê? 1 sobre 4πε0, a carga da partícula alfa, vezes a carga do núcleo de ouro, dividido pela distância r de separação entre eles. Então, se eu substituir, eu tenho lá que a carga da partícula alfa 2 prótons mais 2e, e a carga do núcleo de ouro, interessam os prótons, mais 79e, dividido pela distância aqui, que é de 9,23 femtometros, tá? Então, se eu substituir os valores, eu tenho que a energia cinética inicial da partícula é de 3,94 vezes 10 a menos 12 joules, tá? Então, nós usamos a conservação da energia mecânica aqui para poder encontrar parte de elementos que nos interessam na problemática, tá, gente? Então, esses foram os exemplos de solução de problemas que nós temos para hoje. Tá? Eu vou colocar lá, então, agora no site, um exercício para vocês resolverem, para avaliação. Vou colocar um link aqui também na descrição dos vídeos, para vocês poderem acessá-los. Tá? E na próxima aula nós falaremos de capacitores e capacitância. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula e fiquem bem.